O Tribunal Superior, aliás, o Supremo Tribunal Federal, autorizou agora à noite a transferência de José Dirceu para Curitiba. A defesa havia pedido ao STF para que Dirceu permanecesse em algum presídio de lá de Brasília. A transferência está prevista para amanhã. Os outros 7 presos desembarcaram no aeroporto Afonso Pena, na região de Curitiba, por volta das 7h30 da noite. De lá, seguiram para a carceragem da Polícia Federal. Segundo a defesa de José Dirceu, não há nenhum motivo relevante que justifique a transferência dele de Brasília, onde cumpre prisão domiciliar pelo processo do Mensalão, para o Paraná. Dirceu passou o dia em uma cela de 6 metros quadrados na carceragem da PF em Brasília. O ex-ministro começou a vida pública como líder estudantil na década de 60. Quer saber como foi essa trajetória? O JC explica. O envolvimento de José Dirceu com o movimento estudantil começou em 1965, enquanto cursava Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele presidiu a União Estadual dos Estudantes e foi preso durante o Congresso Clandestino da UNE em 1968, na cidade de Ibiúna, no interior paulista. Foi libertado no ano seguinte, junto com outros 14 presos políticos, em troca do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, sequestrado por grupos revolucionários. Exilou-se em Cuba, onde fez treinamento militar e uma plástica no rosto para não ser reconhecido. Ao retornar na clandestinidade para o Brasil em 1974, Dirceu assumiu uma identidade falsa e viveu como empresário no Paraná, onde se casou. Só revelou para a mulher quem realmente era depois da anistia, em 79. Na década de 80, Dirceu participou da criação do Partido dos Trabalhadores. Foi eleito deputado estadual por São Paulo e depois deputado federal. Em 94, ficou em 3º lugar na disputa pelo governo de São Paulo. Novamente, foi eleito e reeleito deputado federal. A convite do ex-presidente Lula, assumiu o Ministério da Casa Civil. Deixou o governo em junho de 2005 e voltou para a Câmara, após ser apontado como comandante do Mensalão, esquema de pagamento de propina em troca de apoio do Congresso. Em dezembro do mesmo ano, perdeu o mandato parlamentar e se tornou inelegível por 8 anos. Em 2013, Dirceu foi preso pelo Mensalão. A pena, 7 anos e 11 meses, atualmente cumprida em casa. Aí, a prisão deve privilegiar o local de domicílio do preso? Nesse caso, Dirceu, ele vive e mora em Brasília, não é isso? Pelo que eu conheço, o que procuram os juízes é sempre fazer com que a pena seja cumprida no lugar mais próximo, onde o preso possa ter assistência da família e, enfim, da sociedade na qual ele estava inserido, tendo em vista a possibilidade, estou falando no geral, da recuperação do prisioneiro. Então, isso é no caso dele, como ele viveu em Brasília durante muito tempo, talvez essa tenha sido, com base nisso, a decisão de mantê-lo preso em Brasília, não é? Os de São Paulo, certamente, deverão ficar presos em São Paulo, os que morarem em São Paulo. Eu acho que é esse o raciocínio que se aplica e deverá ser aplicado em todos os casos. Vila, essa trajetória do Dirceu é a trajetória de filme, né? Depende de que filme, pode ser de terror, né? Agora... Não, dele mudar a face. Ele inventa muita coisa sobre ele mesmo, né? Ele constrói todo... gosta de construir um passado, tal, heróico, de combater. Tem outros que dizem outras coisas sobre isso, mas não vamos, evidentemente, entrar nesse assunto hoje aqui, tal. Mas tem outras leituras sobre o passado dele. Agora, o que chama a atenção é justamente que é o desejo de controlar um partido, quer dizer, ser secretário-geral, aquela coisa bem stalinista de controlar um partido, de expurgar quem não seguisse a linha justa, uma linguagem bem stalinista, ou seja, aqueles que não seguissem o que ele determinasse, ele e seus asseclas, né? E depois, no exercício de um cargo tão importante como a Casa Civil, ele que era uma espécie de primeiro-ministro e posava como primeiro-ministro entre 2003 e 2005, ter começado a sua carreira criminosa na esfera federal e depois, mesmo fora do governo, dizia para todos, William, um telefonema meu, não há quem não atenda no governo. E com isso recebeu 40 milhões de reais. E quando foi condenado, ele disse que não tinha dinheiro para pagar a multa. Fez uma vaquinha e era chamado Zé Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Não, ele é um traidor da pátria. Olha, William, eu peço licença para fazer uma observação.
esta convivência que eu tive com ele no movimento estudantil de São Paulo, na luta contra a ditadura, a sua prisão em Ibiúna, onde disputava a liderança da UNE, e a sua transferência para Cuba, essa é o que eu conheci bem, é uma atuação política que eu respeito, porque eu estive ao lado, como muitos outros companheiros, na luta contra a ditadura. O que eu acho que aconteceu, que a chegada ao poder fez com que determinados valores modificassem. E a contaminação não é difícil. A convivência com corruptos, as práticas corruptas, são facilmente assimiláveis para quem tem como objetivo exclusivamente o poder pelo poder. Essa é a conclusão que eu tiro sobre isso. Lembrar um breve que ele teve envolvimento com a Prefeitura de Santo André. O caso do assassinato até hoje não esclarecido de Celso Daniel. Não é na fase que eu estava me referindo. Sim, perfeito. É uma fase perfeito. depois, Você quando ele já 68. estava no poder. Isso, mas o prefeito Celso Daniel assassinado antes do Lula vencer a eleição presidencial de outubro de 2002.